Olá, todo mundo. Acredito que as pessoas aí estejam. Me vi um jeito de aparecer alguma coisa aqui, deixa eu ver. Tem alguma coisa meio errada, possivelmente aqui, não sei. Tem um camera effect aqui que eu não preciso. Preciso disso aqui. Espera só um minutinho. Podia ter um. Enfim, whatever. Bem, boa noite. Vamos. Hello everyone! Vamos começar mais uma live hoje a live com um tema que eu sou muito questionado, sempre fui muito questionado, principalmente nas redes sociais, nem tanto em sala de aula, mas muito nas redes sociais, que é como eu acho tempo, né? Como você pode achar tempo para você estudar inglês. Como se achar tempo para estudar inglês. Essa desculpa ou essa questão do tempo, ela sempre foi muito presente. E é muito presente na vida das pessoas hoje em dia. As pessoas, elas normalmente se queixam com frequência do tempo. Elas gostariam de ter mais tempo para fazer as coisas, elas gostariam de ter mais tempo para poder cuidar da saúde física, elas gostariam de ter mais tempo para poder fazer as coisas que elas gostam muito de fazer, elas queriam ter mais tempo para estudar inglês, né? Então é muito comum você ver as pessoas hoje falando assim: eu queria tanto estudar inglês, mas eu não tenho tempo, né? Ou então, eu queria tanto fazer uma atividade física e tudo mais, mas eu não tenho tempo. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje aqui, primeiro, é dividir esse nosso encontro em dois, basicamente. O primeiro é o momento no qual a gente vai falar sobre como a gente de fato administra melhor o nosso tempo, tá? Porque eu acho que pensar sobre a administração do nosso tempo e, consequentemente, o gerenciamento do nosso tempo ajuda a gente a tomar melhores decisões e a priorizar melhor as tarefas e as atividades que a gente faz para que nós consigamos fazer aquilo que a gente tanto quer, seja o que for. É lógico que aqui nesse caso a gente vai focar no inglês, porque muitos de vocês gostariam de ter mais tempo para estudar inglês. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Mas a gente vai falar sobre um gerenciamento de tempo em geral que vai ajudar vocês a conseguir achar mais esse tempo para poder estudar inglês. E depois eu vou falar sobre algumas dicas que eu acho que são bem práticas e bem específicas para como você pode aproveitar uma série de atividades que você já realiza no teu dia a dia e utilizar esse mesmo tempo que você usa para essas atividades para estudar inglês. Ou seja, como é que você pode fazer mais ou menos que duas coisas ao mesmo tempo, ou mais coisas ao mesmo tempo, com algumas dicas de como é que você pode utilizar o teu tempo de uma maneira mais inteligente, com alguns recursos e algumas ferramentas específicas para te ajudarem a aprender inglês, a estudar inglês. Antes, vamos começar sobre a questão de gerenciamento de tempo, que é um tema pelo qual eu sou fascinado. Eu acho que assim como vocês, eu também enfrento uma série de desafios quando o assunto é gerenciar o tempo. Eu sempre tive a tendência de achar que eu conseguiria fazer mais coisas do que o meu tempo, na verdade, se mostrava capaz. E isso sempre me deixava um pouco frustrado com os meus resultados e, consequentemente, fazia com que eu me sentisse mais desmotivado ainda para realizar as tarefas que eu tinha que realizar. É lógico que o meu humor também interfere em como eu gerencio minhas tarefas. E eu sei que muitos de vocês aí
Tem dias que vocês estão melhores, né? Que vocês conseguem fazer o dia de vocês um dia produtivo. E tem dias que parece que toda tarefa que você vai fazer, que toda atividade que você vai realizar, todo trabalho que você precisa fazer, por menor que seja, parece que ele vai exigir de você um esforço tremendo para você conseguir realizar, e você já sente aquele cansaço antecipado antes de você começar a realizar a tarefa. Então, o humor da gente, ele vai interferir também, né, na nossa capacidade de gerenciar o nosso tempo. E por essas razões, por tudo isso, estudar gerenciamento de tempo sempre foi uma obsessão minha, né? Tanto é que esses dias eu estava passando na livraria, nesses muitos passeios que eu gosto de fazer pela livraria, quem me conhece sabe disso, eu gosto de ir para a livraria e passar assim, horas na livraria, né? Normalmente eu vou inclusive desacompanhado para a livraria, porque se alguém me acompanha, dificilmente a pessoa consegue ficar na livraria o tanto que eu consigo ficar. Apesar de que tem alguns amigos meus que gostam muito de livros também e se divertem tanto quanto eu, e a gente gosta de papear bastante na livraria. Mas o que eu quero falar mesmo para vocês é o seguinte: eu estava passando esses dias na livraria e vi esse livro aqui, olha. Faça Tempo. 4 passos para definir suas prioridades e não adiar mais nada. Quando eu vi esse livro, eu já fiquei super encantado com essa mote, né? Essa promessa, porque eu sou um estudioso do gerenciamento de tempo, sou um aficionado por produtividade e esse assunto me interessa demais. O livro diz o seguinte: esse livro, o Faça Tempo, ele oferece 4 passos que vão ajudar você a parar de reagir às demandas do mundo moderno e começar a arrumar tempo para fazer o que realmente importa. É uma leitura obrigatória para qualquer um que já tenha pensado: e se meu dia tivesse pelo menos algumas horas a mais? Não é verdade? Como eu ouço isso, né? Tem um outro livro desses outros caras aqui que fala sobre como você testa boas ideias ou novas ideias para saber se elas vão dar certo ou não. Chama Sprint. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro foi um best-seller, o Sprint. E aqui eu acho que o pessoal começou a desconfiar que eles tinham uma série de sistemas próprios também para gerenciar o próprio tempo e resolveram pedir que escrevessem esse livro e eles o fizeram. O livro tem uma cara muito interessante, com alguns desenhos, algumas ilustrações, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Alguns fluxogramas aqui, tá vendo? Parece ser bem interessante, fala de foco. É exatamente o tipo de assunto que eu gosto muito, tá? Então, os autores são Jack Knapp, o Jake Knapp e o John Zeratsky, tá? Tá bem aqui, ó. A capa, você pode dar o print a hora que você quiser para você pegar as informações do livro. E esse livro, ele é um dos livros que eu estudo, né? Na verdade, esse aqui eu ainda nem comecei a ler, porque eu comprei recentemente, estou louco para começar a ler, e podem ficar tranquilos que assim que eu começar a ler esse livro e ver como é que ele tá, eu falo para vocês. Mas essa questão da administração de tempo, como vocês podem ver, sempre foi para mim uma questão muito desafiadora, né? Eu sempre acreditei que a gente precisa alinhar aí uma série de variáveis para a gente conseguir gerenciar o nosso tempo melhor. E o que eu acho é o seguinte: a primeira coisa, acho que a coisa assim mais importante com relação a gerenciamento de tempo que a gente precisa entender é o seguinte: gerenciamento de tempo é, em última instância, sempre decisão. É a habilidade que você tem de tomar boas decisões. E para mim, boas decisões são decisões que você toma que te ajudam a chegar mais rápido perto do teu objetivo, seja ele qual for. Presta bem atenção nisso, hein? Presta bem atenção nisso. O que é uma boa decisão? Uma boa decisão é uma decisão que você toma que vai te ajudar a chegar mais rápido perto do teu objetivo. Isso é uma boa decisão. E gerenciamento de tempo um bom gerenciamento de tempo, ele significa uma boa
tomada de sucessivas decisões, ou seja, uma tomada de boas sucessivas decisões. Quando você toma decisões que são boas sucessivamente, você está gerenciando bem o teu tempo. Por quê? Porque, no fundo, gerenciamento de tempo é priorizar coisas. E aí, eu quero começar esse papo de prioridade e de decisão, colocando por terra essa desculpa de que eu queria que o meu dia tivesse 48 horas. Eu queria que o meu dia tivesse 50 horas. Sempre que eu converso sobre gerenciamento de tempo com as pessoas, eu sempre falo isso. Eu digo, olha, se você diz isso, que se seu dia tivesse o dobro de tempo, se ele só tivesse mais 10 horas, você daria conta do que você gostaria tanto de fazer? Deixa eu te falar, você está enganado. Você está enganada. Porque se você não consegue tomar boas decisões e gerenciar bem o teu tempo nas 24 horas que você tem, se você tivesse 48, você teria muito mais complexidade para tomar essas decisões, porque você teria mais possibilidade de coisas para fazer e com isso você se sentiria ainda mais confuso e mais irritado com a quantidade de coisas que você tem para fazer. Por quê? Gerenciamento de tempo não tem a ver com quantidade de tempo. Gerenciamento de tempo tem a ver com a tua capacidade de tomar a decisão correta, tem a ver com a tua capacidade e com a tua habilidade de priorizar o que de fato é importante para você, o que de fato vai te levar aonde você quer chegar. De gerenciamento de tempo é saber priorizar. E se você não sabe priorizar as suas atividades em 24 horas, em 48, aí é que vai ser impossível de você priorizar. Aí é que você não vai priorizar mesmo. Se você tivesse mais tempo, você só conseguiria enxergar ainda mais possibilidades de coisa para fazer e estaria ainda tão confuso, tão confusa quanto normalmente você fica quando você tem que tomar as decisões do que você vai fazer no tempo que você tem. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma vez que gerenciamento de tempo tem a ver com a tua capacidade de tomar decisão, se você tem mais opções, porque qual é o problema de tomada de decisão? Muitas vezes a gente tende a tomar aquela decisão sobre como a gente vai utilizar o nosso tempo naquele exato momento com alguma coisa mais simples. E a gente adia a tomada de decisão de coisas que são importantes pra gente mais pra frente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Você tem um trabalho que é importante para você realizar. Você tem que fazer uma atividade que ela é importante para te ajudar a chegar no teu objetivo. Mas realizar aquela atividade exige de você um esforço. Pegar o teu celular e checar o Instagram exige de você muito menos esforço. Concorda comigo? Então, ao invés de você começar aquela tarefa que você precisa muito fazer, que é muito importante para o teu objetivo, para o teu futuro, ao invés de tomar essa decisão e de fazer isso agora, você decide entrar na rede social. Porque essa é uma decisão muito mais simples, você acaba adiando a prioridade, que é aquela atividade que você tem para fazer, você adia ela, porque aí é mais fácil. Não, deixa que depois eu lido com ela. Agora eu vou fazer aquilo que é mais simples, que é passar pelas minhas redes sociais. Agora eu vou fazer o que é mais simples. Eu vou ver um vídeo no YouTube. Agora eu vou fazer uma coisa que é mais simples. Vou dar uma checada no meu e-mail para ver se chegou alguma coisa nova. Vou responder umas mensagens que estão lá no WhatsApp. Vou comer alguma coisa. Vou dar um pulo no banheiro. Você tá vendo? Sempre você acaba adiando aquela decisão mais importante, aquela coisa que você deveria priorizar e não está priorizando, e você vai colocando coisas mais simples antecipadamente, porque aí você, de uma certa forma, precisa de menos energia para poder tomar essa decisão dessa coisa mais simples agora. Você precisa de menos energia para isso. Você precisa de muito menos energia para poder passar pelo teu feed no Instagram do que você precisa para realizar aquela tarefa
que você sabe que você precisa realizar. Seja estudar inglês, seja acabar um projeto, seja, enfim, realizar alguma coisa no trabalho, acabar um relatório, seja estudar aquele módulo do teu curso de inglês. Entende? Sempre tem uma coisa que você precisa realizar, com toda certeza. Eu sei que tem. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Todos nós temos coisas que são importantíssimas para a gente fazer, que estão diretamente alinhadas com os nossos objetivos, com o nosso futuro, com os nossos sonhos, com as nossas maiores conquistas que ainda vão vir. Todos nós temos uma série de atividades e de tarefas que nós precisamos realizar para poder chegar lá nesse sonho. E eu sei que se você está me assistindo aqui, muito provavelmente um dos teus sonhos é falar inglês fluentemente. E para você realizar esse sonho, para você se tornar essa pessoa que fala inglês fluentemente, estudar inglês, praticar inglês, exercitar inglês, precisa ser um hábito. Mas é tão difícil a gente incluir isso na vida da gente, né? E ao mesmo tempo é tão fácil checar a rede social. Coisas que precisam de pouca energia e de decisões rápidas tomam tanto tempo da gente. A gente se deixa consumir por uma série de atividades, por exigirem menos energia da gente, vão roubando da gente o nosso futuro. Vão roubando da gente os nossos sonhos. Porque cada dia que você deixa de estudar, cada dia que você deixa de realizar aquilo que é importante para o teu objetivo, você adia o teu sonho um dia a mais. Cada dia que você deixa de se dedicar àquela coisa que vai fazer completa diferença na tua vida, é um dia a mais que você vai ter que esperar para sentir o teu sonho realizado. Bruno, primeiro de tudo, como é então que a gente consegue se dedicar mais àquelas atividades e tarefas que são de fato importantes para o sonho da gente? Como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro de tudo é o seguinte: clareza. Clareza é poder. Quando você tem uma noção de tudo aquilo que você precisa fazer, e essa noção ela é um emaranhado pesado na tua cabeça, que quando você sabe que você tem que pegar aquele módulo para estudar, que você tem que fazer aquele projeto que você precisa, enfim, quando essa tarefa que ela é muito importante para você alcançar o teu sonho, para você alcançar o objetivo, quando ela é só um emaranhado de coisas que você acha que são difíceis de fazer, ela se torna pesada e ela se torna complicada. Então, a primeira dica que eu te dou para você tornar isso leve, para você tornar isso mais fácil, é você dividir o que você precisa fazer em etapas. Divida em etapas. Eu vou te dar um exemplo. Você precisa estudar um módulo do curso de inglês, vamos supor. Seja ele qual for, você precisa estudar.
Você sabe que tem ali 15 aulas, não tem? Então você vai lá no curso. Primeiro você nem sabe. Às vezes você nem sabe quantas aulas tem. O que você faz? Você entra lá no curso. Você vê quantas aulas tem. E aí você começa, olha, eu vou assistir uma aula. Bruno, eu não faço nenhum curso de inglês online. Não tem problema. Eu vou, nesse exato momento, assistir um vídeo em inglês. Eu vou pegar 5 minutos do meu dia e eu vou assistir um vídeo no YouTube, em inglês, sobre algum assunto que eu gosto muito. Isso significa estudar toda a língua inglesa? Não. Mas é um passo que te ajuda a criar o hábito. Esmiuça o que você precisa fazer, seja o que for, em mini etapas, em mini fases, em mini tarefas. Porque isso te dá clareza. Lembra que eu falei aqui para vocês no começo desse nosso encontro que um dos meus maiores problemas com relação a gerenciamento de tempo era o fato de que eu superdimensionava a quantidade de tempo que eu teria para realizar uma determinada tarefa. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes eu tinha que preparar um curso. E aí eu ia criar o curso. E eu falava assim, vou criar o módulo do curso nesses 2 dias. Pá, aí colocava lá os 2 módulos naquele dia. Um módulo naqueles 2 dias. Mas o que é criar um módulo? É pensar, é criar estratégia, é desenhar, é colocar no quadro, é colocar as atividades, é gravar as atividades. Você tá vendo que tem um monte de mini tarefas? Eu vou te dar um exemplo. Você quer ler um livro, não é? Aí você põe lá, porque é importante para você ler aquele livro, para o teu trabalho, ou para o que quer que seja, ou por exemplo, pode ser uma tarefa de inglês, né? Leitura. É uma tarefa tão simples de ser realizada, que você pode realizar a qualquer momento, a qualquer hora. Hoje, com o celular, você consegue ler qualquer coisa em inglês em qualquer hora, em qualquer momento. Ajuda tanto no teu tempo. Calma que a gente vai vendo um monte de coisa hoje com relação a como o teu tempo pode ser multiplicado, pode ser otimizado. Mas o que eu quero que você entenda agora, nesse exato momento, é o seguinte: como você cria essa lista de tarefas que te dá clareza sobre as coisas que você tem que fazer, isso já é um passo muito importante. Quer dizer, você falar assim, olha, eu preciso fazer isso. Por exemplo, estudar capítulo tal. Né? Capítulo tal pode falar, por exemplo, de um assunto, vamos supor, fala de psicologia da educação. Tá? Isso foi um assunto que eu estudei recentemente. Em psicologia da educação, a gente estuda sobre Piaget. E quando a gente estuda sobre Piaget, a gente estuda sobre as diferentes fases de desenvolvimento da inteligência. Então eu tenho estudo de várias coisas aí, de vários subtópicos. Quanto mais clareza você tem sobre o que você precisa fazer, melhor. E por que eu quero que vocês prestem muita atenção nisso? Porque o fato de você ter esse emaranhado dessa noção de coisa que você tem para fazer pesa mais sobre os teus ombros e inconscientemente te desmotiva mais a fazer o que você tem que fazer. Então, ter clareza e listar as tarefas e as mini tarefas e quebrar isso em mini passos, escrever te ajuda a planejar. Não vale ficar aqui dentro da cabeça. Não vale. Tem que escrever. Gente, e eu escrevo. Eu escrevo, ó. Tem dia, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Eu ponho o dia, aí eu ponho as coisas que eu tô indo fazendo. Entendeu? Isso é o que eu vou fazer no dia. Tá? O dia tá aqui, ó.
né? Aí às vezes não dá para fazer, não tem problema. Aí eu vejo o que eu fiz, o que eu não fiz. Olha aqui, ó. Dá exemplo para vocês, ó, tá vendo? Aqui esse xizinho aqui é o que eu fiz, tá? Não sei se tá dando pra ver. Ó. Aqui é o que eu fiz, o que tá com a bolinha é o que eu não fiz, tá? Por exemplo, nesse dia aqui eu tinha que meditar e fazer academia. Eu não meditei e não fiz academia. Aí eu coloquei uma bolinha ali. Por exemplo, eu tinha que arrumar a cama, que é uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias pela manhã. Eu tinha que traduzir um abstract, eu traduzi. Eu tinha que comprar algumas coisas para casa, eu comprei. Eu tinha que resolver uma viagem que eu já fiz, inclusive. Eu tinha que comprar algumas coisas aqui para nossa produção. Eu tinha que reservar hotel, eu tinha que comprar passagens. Isso tudo aqui eu fiz, olha. Eu tinha que planejar a live, inclusive, do dia, também fiz. Tinha que fazer a live. Então, o que eu faço? Eu listo porque com isso eu tenho clareza. Quando a gente, não, eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, então o fato de você ter essas coisas atrás de uma parede escura, quer dizer, atrás de muitas sombras, porque você sabe que tem um monte de coisa, mas você não está conseguindo enxergar esse monte de coisa. E aí o que eu faço? Sempre que eu lembro de alguma coisa que eu tenho para fazer, eu venho aqui, jogo dentro dessa minha to-do list, tá? Porque é para eu não ficar preocupado em ter que ficar lembrando do que eu tenho que fazer, porque isso consome energia. Então eu vou tirando daqui e vou jogando na minha to-do list, tá? Aí o que acontece? Chega no final do dia, algumas coisas eu fiz, outras coisas eu não fiz, tá? E aí quando eu vou fazer o balanço do meu dia, coisas que eu deveria ter feito naquele dia e não fiz, por exemplo, ir pra academia. Eu não fiz, acabou, não tem jeito, que amanhã eu vou de novo, amanhã eu vou. Então, assim, mas amanhã é a academia de amanhã, né? É um hábito diário. Então, se eu não fui hoje, eu vou e ponho uma bolinha ali, ponho uma carinha triste, alguma coisa assim. Agora, se é uma atividade que eu posso deixar para fazer em algum outro dia, eu vou lá, pego, ponho uma setinha na frente dessa minha tarefa e pego essa tarefa e escrevo ela quando eu vou fazer ela. Com isso, eu também estou gerenciando aquilo que eu não fiz e reorganizando para frente. E aquilo que eu fiz, eu risco e acabou. Hoje a gente tem aí uma série de ferramentas que ajudam a gente a gerenciar melhor as nossas to-do lists, né? Em inglês, esse termo to-do list é exatamente isso aqui, tá? É aquele monte de tarefa, porque aqui não tem nada escrito ainda, porque ainda não cheguei lá, né? No ano. Mas aqui, ó, esse caderno é meio novo, ó, tá vendo? Isso aqui é a to-do list, tá? É a to-do list do dia. Então, eu escrevo a to-do list, eu também tenho uma to-do list semanal, tá? Que me ajuda e também uso aplicativos para isso, tá? Recentemente, inclusive, eu andei experimentando um aplicativo que chama Habitica, tá? O Habitica, de habit, né? Habitica, ele ajuda a gente com hábitos. Então você pode colocar lá tarefas que você tem para fazer todos os dias, com algumas atividades que você precisa realizar. Então ele te ajuda no gerenciamento disso tudo com uma vantagem. Ele é uma espécie de game, ele é uma espécie de jogo. Porque quanto mais você faz as coisas que são importantes para você, você vai ganhando pontos. E quanto menos você faz, você vai perdendo pontos. Então você vai meio que faz com que o teu dia a dia se torne uma espécie de game, tá? Então, se você é o tipo de pessoa que gosta muito de jogos, talvez esse aplicativo te ajude demais no gerenciamento do teu tempo e das atividades que você tem para fazer no decorrer do teu tempo. Mas antes de eu passar para as dicas específicas para como você pode melhorar o teu tempo, como você pode melhorar os teus estudos, né? Criar tempo para poder estudar inglês, eu gostaria de falar para vocês sobre alguns conceitos, principalmente um conceito de tempo que ele fala sobre o que é importante e o que é urgente. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir isso alguma vez. Alguma coisa que é importante é algo que está relacionado com
alguma coisa que você, se fizer, vai te ajudar a chegar perto do teu objetivo. Ou seja, são atividades que quando você realiza, te levam próximo ao teu objetivo. Isso são atividades importantes. Urgente. O que é uma atividade urgente? Pensa aí comigo. Você diz, tal coisa é urgente. O que isso significa? Você pode pensar assim, Bruno, uma coisa urgente é uma coisa que eu tenho que fazer logo. Mais ou menos. Nesses modos que eu estou colocando para você, uma coisa urgente é algo que exige a tua atenção imediatamente. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Estudar inglês é importante para você? É, porque é um sonho teu, é um objetivo teu, é um lugar que você quer chegar na tua vida, é importante para o teu trabalho, é importante para o teu crescimento como ser humano, é importante? É importante. É urgente. Se você não está correndo o risco de perder o teu trabalho, ou se você não está desempregado e procurando emprego e todo mundo está pedindo para você inglês, então talvez para você não seja urgente. Agora, se você está procurando trabalho e todo mundo pede para você que no teu currículo você fale inglês e você não fala inglês, então para você é urgente. Começou a entender? Aí o que acontece? Normalmente, a gente tende a fazer as coisas que não são... Porque nesse caso, se para você não é urgente, é só importante, a tendência é que você não faça. Que você priorize as coisas que são somente urgentes. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou aqui fazendo a live com vocês e de repente o meu celular toca. É urgente? Se o meu celular tocar, é urgente? Aí você pode falar assim, Bruno, depende de quem é. Pode ser que seja uma ligação, sei lá, de repente do seu pai ou da sua mãe falando que ganharam na Mega Sena. Seria uma boa, né? Meu pai e minha mãe são muito generosos, então me ajudariam, né? Mas essa seria uma ligação importante? Sim, seria uma ligação muito importante. Seria urgente? Também seria urgente. Mas vamos supor que seja a mulher do cartão de crédito do banco querendo me oferecer um cartão de crédito que eu não quero para eu poder adquirir mais um cartão de crédito. É importante? Não, não é importante. É urgente? É. Por que é urgente? Porque ela está exigindo a minha atenção naquele momento. Tudo aquilo que exige a sua atenção naquele momento é urgente. Mas isso não quer dizer que aquilo seja importante. Então, a gente começa a classificar todas as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia em 4 categorias. Prestem bem atenção. Em coisas que são importantes, mas não são urgentes. Em coisas que são importantes e são urgentes. Em coisas que não são importantes, mas são urgentes. E coisas que não são nem importantes e nem urgentes. Por que é importante que você pense nisso? É importante que você pense nisso porque você consegue começar a distribuir as tuas atividades e tomar a tua decisão, que foi exatamente o que eu falei no início da nossa conversa, de uma maneira mais sábia. Você está priorizando as atividades que são de fato importantes para você, ou você está priorizando as tarefas que são importantes para os outros, mas são urgentes, como as mensagens que te mandam, os e-mails que te enviam, as ligações que te fazem, as interrupções que te cobram o teu tempo o tempo inteiro. Ou seja, quanto mais você tem consciência, clareza das tarefas que são importantes para você, melhor você toma as suas decisões. Eu vou dar um exemplo para vocês das 4 categorias. Tá? Isso se vocês estudarem gerenciamento de tempo, vocês vão
perceber, inclusive, que existem 4 zonas que normalmente a gente chama, tá? A primeira zona é a zona de distração, quando você faz coisas que não são nem importantes e nem urgentes. Vou te dar um exemplo. Checar o feed do Instagram. É importante? Não. É urgente? Também não é. Então, é o que a gente chama de coisas que a gente faz na zona de distração. A outra zona é uma zona que a gente chama de zona de ilusão. Por quê? São coisas que são urgentes, mas não são importantes. Como, por exemplo, a mulher do cartão de crédito te ligando. Você vê um número que você não conhece e você fala, meu Deus, é um cliente querendo falar comigo. Aí você vai e a mulher querendo te vender o cartão de crédito. Isso daqui é importante? Não, mas é urgente. Roubou teu tempo, levou teu tempo, tirou tua atenção. Então, isso é o que a gente chama de uma atividade que se encontra na zona de ilusão. Porque normalmente atividades que são urgentes têm a áurea, o formato e a impressão e a sensação de serem importantes, mas isso não quer dizer que elas sejam. Toma cuidado com como as pessoas roubam o teu tempo de você. Como você deixa que as pessoas roubem o teu tempo de você. Isso não quer dizer que você não vai ajudar as pessoas, você não vai doar o teu tempo para ajudar as outras pessoas com o que quer que elas precisem, não é isso que eu estou dizendo. Mas você não pode fazer isso em detrimento dos teus objetivos e das tuas prioridades, porque senão você fica sem fazer as coisas que você precisa fazer para você, porque você está ajudando o trem. A terceira zona é o que a gente chama de zona de estresse. É quando você faz coisas que são importantes e urgentes. Porque se aquilo é muito importante para você e também é urgente, cara, você tem que fazer aquilo logo. Então, quando você realiza essas tarefas, normalmente essas tarefas são tarefas que assim, causam muito estresse. Por exemplo, você está no trabalho, ligam do colégio do teu filho falando que ele se machucou e que ele teve um acidente. É importante? É importante. É urgente? Muito urgente. Você precisa largar tudo e fazer aquilo que você tem que fazer. Então, isso é uma tarefa que é importante e urgente. Agora, a melhor zona de todas é a zona de realização plena. Eu gosto de chamar de zona de realização plena, porque são as atividades, nessa zona você tem exatamente aquelas atividades que são importantes, mas não são urgentes. E quanto mais atividades você faz na tua vida que são importantes para você, mas não são urgentes, melhor qualidade de vida você tem. Quer ver só? Eu vou te dar um exemplo de uma atividade que ela é importante, ela não é urgente. Praticar atividade física é importante? Muito. Para sua saúde, para sua autoestima, para a tua qualidade de vida. É urgente? Não é urgente. Você sempre pode deixar para depois. Inclusive, é exatamente por essa razão que a grande maioria das pessoas não realiza atividade física. E aí também tem o inglês. O inglês ele é uma atividade muito importante, mas que nem sempre é uma atividade urgente. Então, por isso as pessoas vão deixando isso para depois, entende? E aí, pelo fato de não ser urgente, elas vão deixando para depois, até que a pessoa é demitida do emprego. Aí a pessoa é demitida do emprego, ela começa a procurar emprego. E aí ela começa a procurar emprego e ela não acha emprego porque todo emprego que ela quer, que é todo emprego que ela vai procurar, as pessoas pedem para ela inglês fluente. E ela não tem inglês. E ela precisa do inglês, aí ela tem que correr atrás do inglês. Ou seja, uma atividade que antes ela não fazia porque era importante, mas não era urgente, agora passou a ser urgente e causou um nível de estresse muito maior. Olha só para você ver. Aí, uma coisa que não era urgente passou a ser urgente. E isso é o que acontece quando a gente deixa de utilizar a maioria do nosso tempo fazendo coisas que são importantes e não são urgentes. A atividade física é um excelente exemplo disso. Quando você faz atividades físicas, você está fazendo uma coisa que é importante, mas não é urgente. Mas se você deixa de fazer exatamente porque não é urgente, vai chegar um momento da tua vida que a tua saúde vai cobrar. O médico vai chegar para você e vai falar, cara, a tua saúde está em frangalhos, se você não fizer uma atividade física, uma caminhada, alguma coisa, você vai morrer. Ou seja, uma coisa que não era urgente passou a ser urgente. Estava na zona de realização plena, agora está na zona de estresse.
Você está extremamente estressado porque agora aquilo já não é mais uma coisa que você está fazendo somente para ter mais qualidade de vida, mas sim para salvar a tua vida. Tá vendo só como é muito importante que a gente procure realizar a maioria das nossas atividades dentro dessa zona, fazendo atividades que são importantes, mas não são urgentes. Eu estou falando sobre esses conceitos para vocês, que são conceitos muito importantes sobre gerenciamento de tempo, para ajudar vocês a tomarem melhores decisões no momento em que vocês vão gerenciar o tempo de vocês, que vocês vão priorizar as atividades que vocês vão realizar. É muito importante que você tenha um sistema dentro da tua cabeça para você poder decidir o que você vai fazer agora, o que você vai deixar de fazer e o que você vai fazer depois. Bom, essa primeira parte com relação a como te ajudar a tomar o teu processo de decisão, ele foi bem discutido e agora eu quero dar algumas dicas bem práticas mesmo para vocês poderem utilizar o tempo de vocês, multiplicar o tempo de vocês para vocês estudarem inglês. E eu quero começar a falar sobre uma ferramenta que eu particularmente utilizo constantemente, não necessariamente para estudar inglês, porque assim, tudo que eu faço é para estudar inglês, né? Porque eu dou aula de inglês, então eu leio inglês, eu vejo coisas em inglês, então, querendo ou não, eu estudo inglês o tempo inteiro. E eu costumo, inclusive, falar isso muito para os meus alunos, né? Quando a gente fala em estudar, parece que tem que ser aquela coisa chata, na qual a gente vai se sentar e a gente vai necessariamente sofrer e se desgastar e ficar mal e tudo mais. E não precisa ser assim, né? Às vezes você pode estar estudando jogando videogame. Tá? Se o teu videogame está todo em inglês, você está conversando com pessoas e jogando online, conversando com essas pessoas em inglês, você está estudando e se divertindo. Inclusive, essa é a melhor maneira de estudar. Inclusive, é assim que o teu aprendizado acontece da melhor maneira. Quando você junta, alinha e reúne o prazer com o estudo. Então, estudo não precisa ser algo chato, não precisa ser algo difícil, não precisa ser algo maçante, muito pelo contrário. O processo de aprendizado e de estudo, ele deve ser divertido, ele deve ser prazeroso, ele deve ser gostoso, ele deve ser delicioso. Então, sempre procura alinhar, principalmente quando a gente está falando de inglês, principalmente quando a gente está falando da língua mais amplamente utilizada no mundo, com toda certeza. Na internet hoje tem um monte de material que você pode utilizar em inglês, que você pode estudar em inglês sobre algum assunto que você gosta muito. Não tem como não ter, entende? Então, a ferramenta que eu vou falar para vocês agora é uma ferramenta que eu utilizo muito, porque me ajuda demais a multiplicar o meu tempo. Normalmente, quando eu vou para academia, né, eu faço exercícios físicos todos os dias. Então, quando eu vou para academia, eu ouço normalmente um audiobook, tá? Ou seja, um audiolivro, um audiobook, tá? E isso faz com que às vezes eu consiga ler 2, 3, às vezes até 4 audiobooks por mês, né? Já cheguei a ler 4 audiobooks por mês. Por quê? É uma horinha todo dia, uma horinha todo dia, uma horinha todo dia, numa semana, 2 você já acabou um livro, tá? E tem alguns serviços que possibilitam isso para você. Antes eu usava o Audible, tá? Que é um serviço da Amazon que você paga uma mensalidade e todos os meses você tem direito a um livro, tá? E é muito legal o serviço do Audible porque, por exemplo, o livro, tem um livro que eu gostei muito de um cara que chama David Goggins, que chama It Can't Hurt Me, fala sobre mindset indestrutível, é muito legal esse livro. E esse livro, ele tem um lance muito de impacto, porque a mensagem que o David Goggins passa, o David Goggins, ele é um ex-Navy SEAL, tá? Também um atleta com vários recordes aí mundiais, ele tem uma série de títulos de triatlon, de maratona, o cara é um bicho em termos de capacidade física e ele atribui
esse poder físico, essa resistência física que ele tem a um mindset inabalável. Até mesmo porque ele era obeso e levava uma vida sedentária. E ele praticamente se transformou nessa máquina de quebrar recordes e entrou para os times de elite, não só da Marinha Americana, como também do Exército e da Aeronáutica. Só isso o David Goggins fez. Só isso. Ele, inclusive, é o único da história americana a ter conseguido todos esses títulos. Tá? E isso tendo descoberto com o tempo que ele tinha um defeito cardíaco genético, que ele teve que fazer uma cirurgia para poder resolver, tá? E, enfim, uma infância muito difícil com um pai que espancava ele. Olha, a história do David Goggins é incrível. Você já deu aí para vocês terem uma noção do poder do mindset do David Goggins. E o que é legal no serviço do Audible é que quem narra a história do David Goggins, quem lê o livro para você, é o próprio David Goggins. Então, quer dizer, você não só tem esse estímulo auditivo, porque você está praticando o teu listening, né, com os audiobooks, como você também tem esse estímulo de estar mais próximo de alguém que escreveu aquela história. Então, o autor do livro, isso acontece muito no Audible, os próprios autores são as pessoas que narram as histórias que estão no Audible. Então, o serviço do Audible nesse sentido é fenomenal. Porém, recentemente, eu descobri um outro serviço que eu estou utilizando agora, que é o Scribd. O que é legal do Scribd? Ele tem audiobook, tá? Ele não tem a mesma seleção da Amazon, ele tem menos livros, mas ele tem o mesmo formato de audiobooks, tá? Tanto é que o audiobook, por exemplo, da Michelle Obama, né, desse livro dela, Becoming, é ela também. No Scribd, é ela quem lê para você o livro dela, quer dizer, muito legal. No Scribd você tem não só audiobooks, como você tem e-books. Então você pode ler livros que estão lá e você pode ouvir livros que estão lá. E o que é mais interessante também do Scribd? A mensalidade dele é mais barata que a do Audible. E o do Audible você pode ter 1 crédito por mês e você pode baixar um audiobook por mês. No Scribd não. Você pode ouvir os livros que você quiser, você pode ler os livros que você quiser em inglês, sem limite, e você paga somente uma mensalidade, tá? Então, esse serviço do Scribd eu estou testando porque ele me parece ser mais vantajoso do ponto de vista de custo-benefício, né? E também do ponto de vista de possibilidades, né? Porque eu tinha, por exemplo, o Kindle Unlimited e tinha o Audible. Então agora eu cancelei os dois e estou somente com o Scribd. E estou fazendo o teste. Estou gostando por enquanto, mas eu ainda preciso utilizar ele mais um pouco para poder chegar a uma conclusão mais séria, tá? Mas aí a gente tem 2 ferramentas que ajudam você. Olha, a gente está falando aqui eu acho que é iSoul to Design, eu acho que é isso. LSoul to Design, alguma coisa assim, né? Perguntando como falar inglês. Bom, o que a gente está falando aqui é exatamente como é que você cria tempo para você poder estudar inglês, tá? Então, para te ajudar a falar inglês, a prática do listening vai te ajudar, tá? Não é só uma coisa que você faz, tá? São várias coisas que você faz que vão te ajudar a falar inglês. Tá? E uma dessas coisas é praticar o listening, tá? Não é a mais importante, mas é uma das coisas que é importante você fazer para você poder falar inglês. E o listening, ele pode ser estimulado através do audiobook. A leitura também é importante através dos e-books. Mas, Bruno, o meu nível é muito básico de inglês. Não tem problema nenhum. Se o teu nível é um nível muito básico de inglês, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar lá no Audible, você vai pegar lá no Scribd, livros que sejam mais básicos. Você tem isso. Você pode pegar livros de fábulas, você pode pegar livros infantis, tá? Não necessariamente... É porque assim, a gente fala livro de fábula, assim, fábula infantil. Toda fábula ela tem uma questão moral envolvida, né? Você pode pegar fábulas que você já conhece, tá? Como, por exemplo, Os Três Porquinhos. Você pode pegar histórias
conhecidas, né, contos de fadas conhecidos, como, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, que como são histórias que você já conhece, fica mais fácil de você fazer a relação quando você estiver ouvindo aquelas histórias. Então, sempre há a possibilidade de você utilizar essas ferramentas, mesmo que você não seja um aluno avançado de inglês. Outra coisa são os cursos online. Então, cursos online de inglês vão te ajudar demais a poder aproveitar o teu tempo, porque aonde quer que você esteja e no momento em que você estiver, você vai poder estudar. Então isso é uma vantagem assim muito importante para quem quer otimizar o tempo para poder aprender inglês. Não é todo mundo que consegue ter uma disponibilidade de estar todo dia numa sala de aula, ou 2 vezes na semana que seja, né? Então, o fato de você fazer um curso online de inglês te ajuda, porque você consegue, de uma certa maneira, estudar nas horas em que você consegue encaixar isso mais para você poder gerenciar o teu tempo melhor. É lógico e evidente que, como eu falei, você juntar o prazer com o processo de aprendizado é sempre a melhor maneira de você aprender. Então, se você é fã de alguma série ou de determinado tipos de filme, o conselho que eu te dou é o seguinte: já vai lá no menu do teu serviço de streaming, seja ele Amazon Prime ou Netflix, que seja, e já muda o idioma. Já deixa no inglês, tá? De preferência. Agora, Bruno, eu ponho legenda em inglês? Se você for um aluno básico, deixa a legenda em inglês. Se você for um aluno upper intermediate para advanced, tira a legenda. Tira a legenda. Tá na hora de tirar as fraldas. Tira a legenda em inglês. Ah, Bruno, mas eu sou muito básico. Posso colocar a legenda em português? Não, não pode. Tá? É em inglês mesmo. Tá? Nossa, Bruno, mas é porque às vezes fica muito complicado, às vezes de entender. Às vezes é assim mesmo. Tá? Porque às vezes você tem uma carga ali de informação que é muito grande. É só você não espanar. É só você não tocar terror. Tá? Eu sei que dá essa vontade. Eu sei que dá. Nossa, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada. Deixa eu colocar aqui o legendado para eu poder ver o que é. Então, faz o seguinte. Assiste tudo em inglês, com legenda em inglês. Tá? Pega um episódio de alguma série curtinha. Assiste em inglês, com legenda em inglês. Aí depois você volta e assiste com a legenda em português. Mas primeiro assiste em inglês. No cheating. Primeiro você assiste em inglês, depois você assiste com a legenda em português. Tá? Negócio de dublado, esse negócio de dublado não te pertence mais. Tá bom? Se alguma pessoa quiser ver alguma coisa dublada que você não aceita. Tá? Você não aceita. Porque não dá mais. Não te pertence mais, tá bom? Esquece dublado. Esquece dublado. Às vezes eu nem falo aqui e às vezes vocês mandam mensagem pra mim. Bruno, mas você não falou. E os dublados? Dublado não te pertence mais. Você tá aqui comigo? Você tá aqui comigo? Dublado não te pertence mais. Tá bom? Combinado. Nem me manda pergunta. Nem me manda pergunta sobre dublado. Beleza? Que eu não vou fingir que eu nem vi. Tô brincando. Ó, tempo para você estudar. Eu acho que isso é muito importante. A frequência com que você faz alguma coisa, a consistência com a qual você faz alguma coisa, é muito mais importante do que a intensidade com a qual você faz quando você faz. O que eu tô querendo te dizer é muito simples. É melhor você estudar 5 minutos por dia do que você estudar um dia no mês por 1 hora. Então, 5 minutos não é nada. Com certeza você consegue 5 minutos, nem que seja antes de dormir. Se você começar a assistir um vídeo completamente em inglês no YouTube de 5 minutos todos os dias, eu duvido eu dou uma caixeira mocotó, como no final de 7 dias você vai se sentir super, hiper, ultra bem e já fazendo algumas conexões com relação à língua que você jamais pensava que você conseguiria fazer em somente 7 dias. Mas todos os dias, por pelo menos 5 minutos. Aumenta para 10 depois.
15 minutos todos os dias, olha, te deixa na frente de um monte de gente. Então, não se preocupa se você tem pouco tempo. Mas, porque às vezes você quer, não, porque eu quero estudar mais, eu quero estudar meia hora. Cara, fica mais difícil achar meia hora, é mais fácil achar 10 minutos. Acha 10 minutos e usa 10 minutos todos os dias. Faz coisas diferentes todos os dias. Um dia você assiste um vídeo, no outro dia você lê um artigo, no outro dia você dá uma olhada num blog, no outro dia você... Você tá entendendo? Você vai mudando as atividades. Em inglês, tudo em inglês. Tudo em inglês. Faz sobre coisas que você gosta, que te dão prazer. Isso vai fazer com que o processo de aprendizado seja ainda mais gostoso, entende? E você vai conseguir com isso ter emoção. Toda vez que a gente mistura emoção com o processo de aprendizado, ele acontece de uma maneira muito mais eficiente. Então, você poder fazer o teu estudo, realizar o teu estudo com prazer, vai fazer com que muito provavelmente os teus ganhos sejam superiores a de quem não faz isso. Uma coisa que é muito importante a gente saber é o seguinte. Bruno, eu gosto muito de estudar sozinho. Então, eu gosto de estudar sozinho. Então, dicas que eu te dou se você gosta de estudar sozinho. Tem muitas comunidades no Facebook provavelmente, eu vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo, né? Eu li alguns livros sobre rotina matinal, teve um especificamente que ficou muito famoso, que é o The Miracle Morning, do Hal Elrod. E este livro, de uma certa forma, estimula as pessoas a se juntarem em comunidades. E no Facebook tem uma comunidade do The Miracle Morning. Então, The Miracle Morning é o Milagre da Manhã. Então, essa comunidade ela está sempre ativa, tem sempre pessoas falando do mundo inteiro, é uma comunidade em inglês, né? Se você é um estudante, um self-student, um student self-study, né? Um self-student de inglês, self-taught, né? Como a gente diz, você pode se juntar a uma comunidade de alunos que estudam sozinho em inglês, tá? De preferência uma comunidade em inglês. Pega as coisas que você gosta, os seus interesses, e procure comunidades em inglês no Facebook. Que normalmente você já checa grupos de Facebook ou páginas de Facebook que estão ali no teu feed, né, quando você está passando. Se você acaba seguindo muitas dessas comunidades em inglês, o teu feed vai ser inundado com conteúdos em inglês, que vai fazer com que mesmo quando você esteja nas redes sociais perdendo, digamos assim, o teu tempo, você consiga também ser estimulado com conteúdos em inglês. Então, essa é uma dica que eu acho muito importante e pouca gente segue para conseguir, porque aí segue Instagrams que estão em inglês, segue páginas do Facebook de comunidade de conteúdos em inglês que vão estimular a tua timeline. Você, inclusive, pode colocar nas configurações lá do teu Facebook para essas páginas em inglês aparecerem primeiro no teu feed, na tua timeline, quando você acessar o Facebook. Dessa maneira, você, toda vez que entrar no Facebook, automaticamente já vai ser estimulado por aqueles conteúdos em inglês que, de uma certa maneira, são importantes para você. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. A gente cobriu uma série de assuntos sobre gerenciamento de tempo hoje, principalmente o início da live, quando a gente falou sobre a teoria por trás do processo do gerenciamento de tempo e de que maneira a gente consegue tomar melhores decisões, uma vez que gerenciamento de tempo é exatamente isso, é tomada de decisões. E um bom gerenciamento de tempo é uma tomada de decisões sábia, inteligente, que fazem com que você priorize aquelas atividades que são importantes para você, e atividades importantes para você são aquelas que te levam aos teus objetivos, rumo aos teus sonhos, rumo às tuas conquistas. E se você está aqui, muito provavelmente uma das tuas conquistas é aprender a falar inglês fluentemente. E você pode contar comigo para te ajudar nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, às 19h29 da noite, nós temos uma nova live. E amanhã
O assunto sobre o qual nós iremos tratar será. Vou falar para vocês qual será o nosso assunto de amanhã. Falaremos sobre como eu faço para gostar de inglês. Como é que eu faço para gostar de inglês? A gente vai conversar sobre isso amanhã aqui na nossa live. See ya! Have an amazing evening. Bye bye.